Olá amigos, 23 de novembro de 2017, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, após gravar um programa recente a respeito da Lei 13.497, recém colocada em vigor, aquela que passa a considerar crime hediondo o porte ou a posse de arma de fogo ou de munição de uso restrito, com todos os prejuízos que na verdade causa às pessoas comuns, fui interpelado de certa forma por uma pessoa de meu relacionamento pessoal que tem certa simpatia pela nossa causa, com algumas restrições, e disse-me essa pessoa que eu havia exagerado no tom naquele filme. Disse-me ela que simplesmente não acreditava que uma autoridade pública, autoridade policial, um membro do Ministério Público, um juiz de direito, fosse prender ou denunciar ou processar uma pessoa, alguém com bons antecedentes, meramente pelo fato de ter a posse de um cartucho de munição, que foi o exemplo que eu coloquei aqui. Aquela história daquele velho cartucho de 7mm Mauser que o seu bisavô trouxe dos campos de batalha da Itália. Lembram-se disso certamente. Muito bem, eu vou lhes mostrar aqui, vou lhes contar aqui um caso real no mundo jurídico para que tenham uma ideia se isso pode acontecer ou não. Eu falo do recurso ordinário em habeas corpus, que se identifica pela sigla RHC, no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, RHC número 143449, deslindado finalmente, depois de anos, em setembro deste ano, recentemente portanto, mandando o Supremo Tribunal Federal trancar uma ação penal contra um homem que foi preso, autuado em flagrante, posteriormente processado e condenado pela posse, não era nem porte, estava em domicílio, de um cartucho calibre 22. Então vejam, senhoras e senhores, a posse de um cartucho de munição de calibre 22 não é artigo 16, que foi o atingido pela Lei dos Crimes Hediondos. Não, é o artigo 12 do famigerado Estatuto do Desarmamento. Portanto, não estamos falando de crime hediondo. Mas como estamos a falar exatamente do exemplo contundente, esse homem foi preso, repito, autuado em flagrante, levado às barras dos tribunais, condenado no Mato Grosso, e teve que levar a sua causa até o Supremo Tribunal Federal para finalmente obter a declaração de que a conduta dele não tinha lesividade alguma e, portanto, era uma conduta na prática atípica. Um cartucho de munição de uso permitido, calibre 22. Um cartucho de munição calibre 22. Agora imaginem o que pode acontecer com a lei nova se esse único cartucho for um cartucho, como exemplo, igual àquele do exemplo que eu ofereci no último programa. Um cartucho de 7mm Mauser. É cana, é prisão, é autuação em flagrante. E é processo em condições muito piores do que essa a que foi submetido esse cidadão, que nós nem sabemos, não conhecemos, não sabemos sequer o nome. Mas temos um caso para debater. E esse que falamos agora, levou anos e teve que levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal para ver trancada a ação penal contra si. Imaginem em outra situação com a configuração do crime hediondo. Imaginem porque teria que passar essa pessoa. Imaginem como ela poderia levar essa causa, tendo que recorrer, evidentemente, à defesa técnica de um advogado, caso ele mesmo não fosse advogado. Então, observem que eu não exagerei no meu exemplo, porque no
dantesco universo jurídico do Brasil, há casos dessa natureza muito menos graves, porque eu falo aqui de um cartucho de calibre 22, uso permitido, do que aquele hipotético lançado como exemplo no último programa. Então, recomendo novamente, cuidado, muito cuidado, porque do modo como as coisas caminham, a situação das pessoas comuns, mesmo pessoas de bem, sem antecedentes criminais, tende a piorar muito, e uma pessoa comum, respeitadora da lei, pessoa de família, pessoa trabalhadora, por uma bobagem dessas, pode sim ver-se repentinamente presa, atirada em uma prisão, em um centro de detenção provisória, até que um habeas corpus funcione em favor dela, e passar por essa via crucis, de levar o seu caso até o Supremo Tribunal Federal. Bem, amigos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lhes apresentar o Dr. José Luiz de Santis, nosso associado fundador, uma das pessoas mais versadas em tiro desportivo e caça e que nós conhecemos, e que agora, por uma contingência da exoneração do Dr. Hudson Palhano, que era o diretor de assuntos jurídicos, passa a responder também por essa diretoria. Cumulativamente, portanto, agora, diretor de finanças e diretor de assuntos jurídicos. Uma palavra aos nossos participantes, apoiadores e associados, Dr. José de Santis. Bem, meus amigos, eu estou nessa luta desde 96 aqui junto com o Coronel Paz de Lira, e gostaria de reforçar o pedido de uma colaboração, da divulgação do nosso trabalho e também de um apoio para que continuemos nessa luta. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.